Eu gostaria de conversar com você sobre a mulher e titularia essa mídia como Retrato de Mulher, Imagem de Deus. E para essa nossa conversa, eu quero citar um texto que está na carta do apóstolo Paulo, sua segunda carta, aos Coríntios, capítulo 3, 18, que diz o seguinte: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O que é uma fotografia? A fotografia é a maneira pela qual costumamos eternizar momentos preciosos, que passamos aqui nesse planeta Terra. Mesmo que estejam amarelos pelo passar dos anos, nós os consideramos verdadeiros troféus, que sempre serão lembrados, ainda que sua cor esteja ausente. Eu e Raquel, por exemplo, de vez em quando nós espalhamos as nossas fotos antigas sobre a cama e ficamos ali rememorando, juntos, aqueles momentos bacanas que a gente viveu e que registrou, através das nossas máquinas de fotografia. Os tempos que se passaram em nossa vida e que nos proporcionaram tanto prazer. E esses retratos, eles são recordações que servem para ilustrar a nossa história de vida, que muitas vezes poderá ser contada, através desses registros fotográficos. E quem é que não gosta, de pegar um álbum, ou até mesmo aquela caixa recheada de fotos que nos trazem à memória momentos inesquecíveis, que mesmo tanto tempo depois ainda consegue retirar dos nossos lábios um sorriso largo e sincero. Assim, como um dia desse eu estava vendo uma foto do Fábio Maxwell, nós estávamos numa praia lá em Ponta Negra, e Maxwell dando uma cambalhota, sendo catapultado pelas mãos do Fábio. E aquilo a gente ficou rindo, porque, caramba, que bons tempos, dos nossos meninos que ainda estavam sob nosso teto, sob a nossa guarda. Hoje bateram asas e voaram, estão vivendo os seus próprios dilemas existenciais. Então, interessante que os nossos retratos estão sempre ocupando os melhores lugares em nossa casa. Você que tem aí na sua sala um aparador, o que tem lá? Aquelas fotos mais belas, para que todos possam compartilhar com vocês daqueles momentos especiais. Quando chega uma visita, um amigo e olha, caramba, e também, às vezes, pessoas que estiveram com vocês naquele contexto e que se alegram em ver ali registrado aquele momento. Estão ali, registrados o melhor de nós, sempre. O melhor sorriso, o melhor perfil, a pose bem escolhida. E existem pessoas, gente, que imprimem tanta energia em suas fotografias, que quando querem esquecer algum momento de suas vidas, a primeira atitude é rasgá-los, porque assim também serão rasgados aquela página da sua história que não foi muito boa. O dicionário Aurélio nos dá o seguinte conceito de retrato: é a representação da imagem de uma pessoa real pelo desenho, pintura ou pela fotografia. E quero agora, junto com você, refletir nos retratos, já que estou falando para as mulheres, de algumas mulheres que foram reais, assim como você. Mulheres que construíram histórias de onde podemos tirar belas lições que vão enriquecer profundamente não só o universo feminino, como também toda pessoa que esteja disposta a aprender algo para edificar a sua vida.
E essas mulheres, elas deixaram registradas características que vocês, mulheres do século XXI, precisam imprimir em suas vidas. As personagens as quais eu quero refletir com você são mulheres comuns que, de forma sobrenatural, tiveram o privilégio, né, de fazer parte do livro mais completo do mundo, do livro mais importante, que é a Bíblia Sagrada. A mulher no cristianismo, por exemplo, quando contamos a sua história, vamos ver que após ter criado o homem, viu Deus que não era bom que esse homem ficasse só, e providenciou para ele, então, uma companheira, né, idônea. É o que nos relata Gênesis capítulo 2, verso 18, quando diz: Deus então tirou um pedaço do lado de Adão e dele fez a primeira mulher. Eva seria adjutora para ajudá-lo a cuidar de tudo o que tinha criado e entregue em suas mãos. Esse ser tão especial, criado com uma missão tão específica, que são as mulheres, eles trouxeram consigo um universo existencial imenso, que após milhares de anos continua a ser estudado, debatido, né, em diversas áreas do comportamento humano, e muitas vezes também incompreendido. E é bem verdade que não há quem possa negar a importância que teve para a mulher o nascimento de Jesus. Desde que a mulher desobedeceu, então, a Deus, a história da humanidade ficou marcada, né, pelo pecado, e a partir daí, então, a história da mulher também foi marcada pelo preconceito, pela discriminação, e com isso, revestida de um desvalor sem precedentes na história. Jesus nasceu em um contexto social justamente onde a mulher era menosprezada, né, menosprezada como um ser inferior, que tinha como principal função procriar. E quando ela era estéril, meu Deus, o seu valor era ainda menor. Olha o que Joséfo, né, um historiador judeu do século I, disse sobre a mulher. Ele diz: a mulher, diz a lei, é inferior ao homem em todas as coisas. Ela deve obedecer, não para se humilhar, mas para ser dirigida, pois foi ao homem que Deus deu o poder. E continua Joséfo, ele diz: louvado seja Deus que não me criou mulher. E era assim que costumavam orar os homens do tempo de Jesus. Assim era a coisa. Para o homem tudo, para a mulher nada, ou quase nada. Em vários aspectos, a situação da mulher não era muito diferente da situação de um escravo. Naquele contexto, a mulher era considerada propriedade do marido. Ela tinha que cuidar da casa, dos filhos, cozinhar, lavar, passar, tinha que obedecer sempre. E se não conseguia ter filhos, coitado, era desprezado. Então, se o marido se arranjava, por exemplo, com outra mulher, ou se agradava de outra, com ele não acontecia nada, absolutamente nada. Veja que o Deuteronômio 24:1 diz: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela encontrar, e por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, ou seja, de divórcio, e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Que tragédia, que desvalor para a mulher, que sempre fez tudo pelo homem. E muitas vezes, o homem, por qualquer motivo, encontrado em sua mulher, ele podia desprezar. Preste atenção o que diz no texto de Mateus, capítulo 19, de 3 a 9, que eu quero ler para você. Preste atenção. Diz assim, ó: vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram.
perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão dois, uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, aqui está a cláusula excetiva, né? Ele diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, e não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, quer dizer, no grego a porneia, né? E casar com outro, comete adultério. E se o que casar com a repudiada, também comete adultério. Preste atenção, aqui foi a cláusula excetiva que eu estava dizendo para você. E esses questionamentos feitos a Jesus pelos fariseus, é porque havia naquele tempo, naquele contexto, duas escolas rabínicas que falavam sobre o divórcio. Que era a escola do rabino Shammai, que era o mais radical, que defendia a cláusula excetiva de Mateus 19:9, né, e que foi uma cláusula instituída pelo próprio Jesus, quando ele disse: eu vos digo. Né? Enquanto que Hillel, né, era o rabino mais liberal, que colocava sobre a mulher o peso da chamada coisa indecente, que está descrita em Deuteronômio 24:1. Ou seja, era uma situação em que o marido, insatisfeito por qualquer causa, né, talvez até por estar já de olho em outra mulher, podia às vezes dispensar, dar uma carta de divórcio à sua esposa. Bastava, por exemplo, também uma comida mal feita que ela fizesse. Ou se colocasse um pouquinho de sal a mais no arroz da comida, se o arroz ficasse um pouquinho duro, ou até mesmo se ela cruzasse a sala no momento em que ele estivesse conversando com um dos seus visitantes. Então, isso poderia ser classificado como coisa indecente. E a mulher poderia ser mandada embora.